Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio na incorporação imobiliária. Mas tão importante quanto criar e multiplicar é proteger, não é verdade? Esse é um dos pilares que a gente ensina aqui, ensina lá na comunidade Domus, dentro das mentorias também. E você, nesse podcast, vai aprender como blindar a sua incorporadora, como proteger os contratos da incorporação imobiliária para você ter mais segurança ao longo do empreendimento. Desde a compra do terreno até a venda do empreendimento. Existem vários contratos, existem várias etapas onde você vai ter que autografar alguns documentos e esses documentos, se você não se atentar a eles, você pode ter problemas que podem desidratar o teu lucro, pode até trazer perdas, mas se você fizer o que vai ser mostrado, ensinado aqui durante esse podcast, vai ser abordado aqui, você vai ter muito mais tranquilidade ao longo do caminho. Seguinte, se você está aqui no podcast ouvindo e está pensando em viabilizar teu primeiro empreendimento, ou mesmo se você já é incorporador, está escalando para o seu próximo nível, você não precisa ir sozinho, tá? Existem 2 programas de mentoria e mastermind aqui da CP8, onde você pode ter o meu acompanhamento do meu time e de vários outros incorporadores ao redor do país para viabilizar o seu primeiro empreendimento mais rápido ou para você escalar na incorporação, seja para faturar os primeiros 2 milhões de reais ou para faturar 10 milhões ou mais por ano, tá? Que é a mentoria alavanca. É um programa de mentoria e de mastermind, ou seja, a gente se encontra, tem encontros presenciais aqui em Balneário Camboriú e além dos encontros, além do grupo de WhatsApp, também tem um programa de mentoria, onde a gente te acompanha passo a passo, a gente pega na tua mão em cada etapa crítica da viabilização do seu primeiro empreendimento ou da estruturação da sua empresa para crescer e a gente ajuda a ajustar isso dentro da sua operação, dentro da sua organização, tá? Então, se você quer esse acompanhamento, quer como se fosse um personal trainer para viabilizar seu primeiro empreendimento ou para escalar na sua incorporadora, eu vou deixar um QR Code aqui para você e também um link na descrição para que você possa fazer sua aplicação, tá? É por aplicação porque a gente seleciona o perfil de pessoa que se adequa ao melhor programa ou mesmo que a gente consegue instruir ao longo do caminho. Então, se você tem interesse na mentoria alavanca, toca aqui nesse link que está na descrição desse vídeo ou aponte sua câmera para o QR Code, que aí a gente entra em contato, nós agendamos uma sessão estratégica para entender o seu momento. E para conversar comigo sobre todo esse passo a passo de blindagem da incorporação imobiliária, eu trouxe aqui uma convidada que também é uma das professoras, uma das pessoas que está dentro da comunidade Domus, nos ensinando, dando suporte para os membros, com um curso lá dentro, que trouxe já todo esse material para lá e agora vai também abrir para vocês aqui do podcast. Seja muito bem-vinda, doutora Adriana, tudo bem contigo? Tudo ótimo com você, Léo. Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado pela sua vinda, né? Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada. Uma honra estar aqui com vocês. Veio direto de Minas, né? De Minas, Uberaba. Uberaba. E aí você trouxe um doce de leite para nós. Não, pão de queijo pelo menos. A mala não coube, Não, gente. não A mala trouxe não tá um doce fechando. de leite. Sabe que eu sou viciado com doce de leite Viçosa. De Viçosa? Viçosa, né? É o nome dele, né? Eu não Você conheço. não come? Como que não? Não conheço, acredito. Não conheço. Você não come, não gosta de doce de leite? Mas eu não conheço isso. O Viçosa, ao menos, é o que eu encontro aqui na região e ele é muito bom. Vou Eu compro doce de leite de Minas, o pão de queijo é só o mineiro também, porque, né, o pão de queijo daqui, ele... É o único, na verdade. É, né? É experimentar. Verdade. o fato é esse. Porque aqui só tem polvilho azedo e, né, e sal e água, né? Não tem nem queijo no pão de queijo, né? E outra coisa... e café. Café, o nosso café daqui, assim, café... O pessoal aqui é enjoado, é só café mineiro, a gente acostumou mal. Moe na hora... Que delícia. Cheio de esquema. Tudo mineiro. Mineiro, até que, onde a gente ficou sabendo, não gosta muito de trabalhar, mas gosta de comer bem. É verdade isso? Nossa, Oh. não sei. Ou gosta de trabalhar Eu também? trabalho demais. E comer? Com muito, né? Pãozinho de queijo. Bom demais. Trabalhando e comendo um pãozinho de queijo, tomando um cafezinho. Nossa. Trabalha melhor. Então a genética ajudou, né? Porque você tá em forma, né? E, meu Deus, aqui se a gente comer do jeito que vocês também, cuidar, tem que ter equilíbrio. Se a gente comer do jeito que a gente gostaria em Minas... Mas não é só pão de queijo e doce de leite, Não. né? O mineiro sabe temperar bem a comida, Cara, né? é diferenciado. Tem Meu Deus. Tropeiro, mineiro, não tem Tropeiro. O tempero do mineiro é diferente. Lá quando eu fui em Minas, eu conheci canjiquinha. Canjiquinha. Fui numa noite lá, o pessoal de lá mesmo me convidou para uma janta na casa da vó, que tem todos os filhos, que tem todos os netos, que toda quarta-feira e todo domingo Nossa, eles se que reúnem. benção. Cara, que bênção, é incrível. Bem, Eles não eu acho que eu falei para eles, vocês não fazem ideia do que vocês têm aqui, verdade. né? É incrível isso. Toda quarta-feira eles se reúnem, cara.
E eles me convidaram, eu e a Aline, pra ir jantar lá. A gente falou, meu Deus, ficou assim... Que a Aline e eu estamos aqui em Balneário Camboriú, a gente tá longe da família, Longe né? da família. Não tem nenhuma rede de apoio, assim, ao nosso redor. E quando a gente vê isso aí, é incrível. É uma bênção, né? Ter Demais. todos por Demais. perto. Com certeza. Bom, eu trouxe também 2 convidados aqui, especialistas na área Ilustres. jurídica da incorporação imobiliária. São... Devia ter vindo de ternos. Exato, são Pelo menos uma gravata, né? PhDs na área de jurídica aqui que vão debater junto com a gente aqui todas as normas, todos os conceitos técnicos. As minúcias. As minúcias. Aquelas palavras em itálico que estão lá nos livros. Em lá. latim, né? Também. Em latim, né? Matheus Saldanha, Gabriel Servo, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Valeu, Léo. Valeu, pessoal. Vamos pra cima. Vamos pra cima, vamos pra cima. Bem-vindo, doutor Adriano, com certeza vai ser vamos agregar bastante pro pessoal e deixar o pessoal blindado. Obrigada, pessoal. Boa. Como eu disse, a doutora Adriana, a gente já fez algumas lives juntos, e ela também cedeu um tempo dela para produzir um curso lá dentro da plataforma da comunidade Domus, que é a incorporadora blindada. Nós demos o nome. Ela tem um treinamento que se chama Construtora Blindada. Isso. Daí Super criativo. Né? Super criativo eu falei assim, e que tal a gente criar um nome Incorporadora Blindada? Ela ficou Isso. pensando. É. Posso patentear esse nome, Léo? Foi mesmo. Eu falei, ligeira! Você viu? Advogada, né? Já patenteou. Eu falei, pô. Na hora. Eu falei, não tem problema, manda bala. Claro, tem que se resguardar. Porque Ué. sabe que a gente mudou de Domus para CP8 por uma questão também de registro de marca. Um dos motivos, né? Um novo Sei. momento da nossa empresa, mas também porque a gente sofreu por 2 anos tentando registrar e a gente não conseguia. Não conseguia. Daí a gente falou, não, É tem que mudar. extremamente importante. Primeira coisa que tem que fazer Primeira é isso. coisa, Também primeira já- coisa. é, Né? Depois se constrói toda uma empresa em cima e não tem isso aí é. definido, né? Hoje é uma coisa que a gente até trabalha, enfim, na Alavanca Sênior, que é quem já está nesse estágio de empresa, né? Já pensar no nome da empresa, vai buscando facilidades aí para patentear, não precisa criar um nome super, né? Obrigada. Pra ter esse resguardo, porque depois Nós a temos briga um vira cliente- interna. Nós temos um cliente que é muito grande e ele não consegue fazer o registro. E assim, quem tem o registro, agora a gente está tentando comprar a marca dele. Só como ele já está muito grande, então assim, tá difícil essa combinada, essa negociação entre eles. Sim. Mas talvez vai ser possível. Se não conseguir, vai ter que deixar de usar. É um nome assim bem conhecido já. Olha Então só. realmente Nada tem com que... 50 milhões, né? A gente tava falando antes aqui sobre a Meta. Tem uma empresa chamada Meta Contabilidade, aqui de Balneário Camboriú. Que antes do Facebook se tornar Meta, veio os executivos, lá, advogados talvez do Facebook, e vieram e compraram por um valor bem alto. Tipo assim, sabe aquelas coisas de filme? Ó, Sim. meu avião é daqui meia hora, esse aqui é o preço, se você aceita, assina aqui, tá tudo certo. Se você não aceita, não teve o se não aceita, porque era irrecusável o valor. E foi basicamente assim a negociação. Eu falei, não é possível que foi assim, cara. E foi É o que vai acontecer com essa construtora, que é uma construtora pequenininha, que, assim, praticamente já não está no mercado, mas tem que ter 5... A gente não poderia pedir, porque teria que ter 5 anos que eles não estariam utilizando para a gente pedir a utilização do nome, mas não será possível. Então, teria que ser a compra mesmo. Eles teriam que ceder, né? Esses direitos. E possivelmente vão aproveitar dessa situação. Sim, mas nesses casos aí você Se conseguir, ótimo. contrata capangas armados pra ir lá bater neles? Como que é a tua... Essa parte aí é com o cliente, eu chego só com os documentos, assim, como que ele vai negociar. Do nada chega aprovado Do pra nada você, chega né? a sessão de Não sei, o cara direitos. aceitou. É o do nada famoso ele assinou. do Poderoso Chefão, né? Fez uma proposta irrecusável. É irrecusável. Boa. Muito bom, muito bom. Adri, antes de a gente entrar, tô chamando doutora Adriana, ela tem que me portar como no meu lugar aqui. Antes de a gente falar sobre incorporação em si, sobre contratos, eu gostaria de saber um pouquinho de você, como que você caiu de paraquedas no mercado imobiliário, na incorporação imobiliária, no direito imobiliário, no final das contas, para que o pessoal também te conheça, saiba quem você é. Na verdade, o direito foi um plano B que virou um plano A. Eu sempre tive um espírito muito empreendedora e de uma família muito pobre. E aos 15, 16 anos eu vendia roupa para as minhas colegas do curso, da escola. E aos 18 anos já abri meu primeiro CNPJ.
Adriana Modas, nome super criativo. Adriana Modas. Você tem cara de dona de loja de roupa. Verdade. Tem mesmo. Fui por 15 anos, dona. Caramba! Sim, 15 anos. Eu tô entregando a Tá, idade, mas ele tá como fazendo assim? cálculo. Mas eu também... Você tá com 33 e faz um ano que tá no mercado imobiliário? Vamos fazer cálculo que não. Mas, enfim, aí abri a Adriana Modas e, assim, sem conhecimento, sem nada, com muitos, contratei minha primeira funcionária. Não fiz nenhum contrato, nada, nada. Trabalhou comigo por 2 anos e aí a empresa foi crescendo, a loja foi crescendo, eu contratei outros funcionários, registrei a carteira dele, né, fiz a deles e dela também, e fiz o acerto para ficar tudo ali, o período anterior que ela estava na informalidade, fiz o acerto com ela. E adivinha, gente, a inocência. A irmã dela era contadora, ela que fez os cálculos pra gente. Não peguei nenhum recibo, não existia essa facilidade hoje, o Pix, transferência, não tinha nem conta, ela nem tinha conta corrente. Existia esse tempo, viu, gente? Antes do Pix, existiu esse tempo. Pra quem tá assistindo que não sabe, um tempo que a gente ia lá, sacava o dinheiro no banco, pegava o cash. Um envelopinho pra cada um. Esse tempo aí. Eu paguei pra ela em dinheiro. Não peguei um recibo, um papel de pão assinado, nada. Trabalhou comigo mais 1 ano e meio. Aí, na época, o acerto rescisório era obrigatório que seja feito no sindicato. Ela chegou lá no sindicato e falou que eu não havia pagado esse período. Adivinha? Paguei de novo. Paguei mal, paguei 2 vezes. E nessa época já me despertou que eu precisava conhecer meus direitos, né? E deveres como empresária, que estava começando ali, já estava com 20 anos, já vi que o negócio não era brincadeira. Mas na época não tinha, eu morava em Patrocínio, não tinha direito, não tinha o curso. E aí eu continuei estudando o que era possível, licenar esses cursos assim, para empresários, e fiquei com a loja. E por que é um plano B? Porque eu fiquei muitos anos com a loja, viajava muito, São Paulo, Paraná, Goiânia, às vezes até as 3, durante a mesma semana, as 3 viagens, vivia sem dormir dentro de ônibus, muito cansativo. Então eu queria fazer o curso de Direito. Aí sim que eu tive a oportunidade e fiz. E quando fiz o curso, comecei a advogar um escritório generalista, fazia de todas as demandas, e tive a sorte de ter um primeiro cliente, a sorte, assim, que ele teve muitos problemas, não, parecer um cliente para a gente com diversos problemas dos contratos que a gente vai falar aqui hoje, né? E aprendi muito com isso, com ele, e despertou realmente advogar só para a construção civil. Porque todas as questões ali que ele estava passando, todos os embrólios jurídicos que ele teve, foi tudo por falta de bons contratos. E aí isso me despertou a estudar, a fazer direito imobiliário, fazer pós-graduação em direito imobiliário, direito empresarial e atuar exclusivamente para a construção civil. Se vocês quiserem, até conta um pouquinho assim da história dele, que eu acho que é interessante, dos problemas para alertar. Sim. E deixa eu já abrir um parênteses, né? A gente, na introdução que eu falei da doutora Adriana, eu acabei não falando de uma situação incrível que aconteceu, né? Ela foi a primeira advogada, que realizou a primeira incorporação de uma casa isolada. Né? Então, Brasil, a do primeira Brasil. No Brasil. Incrível. E da comunidade Domus. E da comunidade Domus. O William da comunidade Domus. De um membro da comunidade Domus. Então, logo a gente vai contextualizar um pouco mais sobre incorporação, quando se incorpora, quando não se incorpora, agora com as novas possibilidades. Ou qual a vantagem que isso trouxe, né? Também, exatamente. Exatamente. Então, quando... mas conta sobre esse teu cliente, o que aconteceu aí, porque isso, eu acredito que muita gente que está ouvindo vai se conectar com a história. E deve estar marcado na memória. Mas hoje é um baita profissional. Legal. E assim, tá enorme. Legal. Porque realmente, assim, acho que a gente passa para preparar, assim. Infelizmente, ele poderia ter aprendido com o erro de outras pessoas, como quem está assistindo pode aprender, né? Ele não aprendeu com os erros dele mesmo, mas hoje está muito bem. Então, ele nos procurou. Na verdade, quem procurou foi a cliente dele, que veio com a situação que tinha adquirido o imóvel, estava com os problemas. E aí, a gente entrou em contato com ele, explicando. Ele viu o quanto ele estava vulnerável e que ele precisava de uma proteção, de uma blindagem jurídica. O que ele tinha feito? Ele fez uma parceria, um contrato de parceria, que a gente vai falar sobre isso hoje, com uma incorporadora. Ele construtou, né, uma incorporadora, uma loteadora e uma imobiliária, para construir 100 casas.
E ele que chegou contando, né, que ele tinha ficado muito feliz com essa negociação, abriu um champanhe para comemorar, achando, nossa, agora 100 casas de uma vez. E a imobiliária não fez o dever de casa, não fez a due diligence, que é a análise de risco para verificar se aquela loteadora, se aquele loteamento estava regular na prefeitura, né? Não pegou todas as certidões ali do incorporador para ver se não tinha nenhuma dívida. Enfim, não fez o dever de casa, fez um contrato de parceria omisso, que não trazia as previsões, que o problema do contrato é assim, a gente faz igual seguro. Não quer usar, né? Para não usar. Mas se for necessário, que ele te resguarde, né? Então, o contrato não resguardava ele em nada. E aí vieram alguns problemas. O primeiro deles, quando eles começaram a vender, a imobiliária vendia, né? A loteadora era para ter feito ali a infraestrutura, a incorporadora viabilizou o empreendimento e o meu cliente construía. Quando começou, dava entrada na prefeitura para a emissão do alvará, a prefeitura negou, porque parte do loteamento estava irregular. Então, embargou parte do loteamento e alguns lotes desse meu cliente, dos 100 lotes. Aí vieram os clientes atrás do meu cliente, né? Os compradores. E no contrato de compra e venda, só constava o meu cliente. Não tinha incorporadora, não tinha imobiliária, não tinha discriminado a taxa de corretagem. Eles queriam o valor corrigido, devolvido. Aí, ia atrás da imobiliária, não, a minha parte eu fiz. Eu vendi. Conectei as pontes, caí fora. Conectei, tô fora. E aí veio o problema, né? Então, assim, ele ficou no prejuízo, a maioria dos clientes não entenderam, realmente assumiu o prejuízo. Isso foi um dos problemas. O segundo problema, a incorporadora tinha dívidas, não fez uma SPE, que a gente vai falar que tinha dívidas que recaíram também sobre esses lotes, alguns dos lotes. E aí, alguns dos clientes também tiveram problemas e sobrou para o construtor também. Outro problema, que quando eles conseguiram, lá na prefeitura, alguns lotes conseguiram a aprovação do alvará, iniciar a construção, veio a pandemia. Gente, e aí eles tinham assinado o contrato de empreitada global. E a empreitada global é o preço fechado, né? Foi empreitada mista, com materiais, mão de obra, preço fechado. Então, entregava a casa pronta. Quando você assina um contrato de empreitada global, preço fechado, você não pode reajustar o preço, salvo estipulação ao contrário. Aí que entra um bom contratualista. Porque esse salvo, essa exceção, essa vírgula... Caramba. Essa vírgula, né? Aí na lei, salva a estipulação contrária, no dele não tinha nada. Então não tinha previsão. Aí já tinha vendido mais de 20 casas. Nós fizemos alguns distratos, fizemos negociação, conseguimos resolver com alguns clientes. E outros clientes, os poucos que eles construíram, não me lembro, acho que 16 casas das 100, eles conseguiram entregar. No final, a prefeitura estava se negando a emitir o habeas. Por quê? Enquanto não tivesse todo o empreendimento, todo o loteamento regular, ela não emitiria o habeas. Aí tinha um termo de ajuste de conduta já entre o município e a loteadora, e nosso escritório procurou o promotor, explicou para ele a situação, esse termo já estava vencido. Aí a gente pediu, ali explicou toda a situação, tanto de problema que estava causando para os adquirentes, porque eles estavam com financiamento, pagando juros de obra, porque enquanto não emite o habeas, você pagando juros, não começa a amortizar o financiamento, né? Aí, enfim, aí os clientes vieram cobrando também esse valor de juros de obra, virou um imbróglio jurídico. Mas, assim, só para vocês entenderem o que é um contrato mal elaborado, né? O que traz aí de problema de não ter um contrato bem feito. Isso tudo, o primeiro cliente que você teve, né? É o primeiro você cliente. Foi forjada, então, né? Fez uma pós. Foi uma pós, realmente, assim, em pós nenhuma, em curso nenhum, eu aprenderia tudo que eu aprendi ali. É ir na prefeitura todos os dias, conversar com o secretário de obras, e pedindo, pelo amor de Deus, o meu cliente, ele vai ter diversas ações judiciais, não é culpa dele, não é o construtor, ele só... Qual que é a função do construtor? Construir, da loteadora entregar a infraestrutura. Mas o que o judiciário faz? Coloca todos num bolo. Aí coloca ali que todos são responsáveis como corresponsável. Então, infelizmente, o meu cliente teria problema. Aí a gente conseguiu resolver parte disso. Isso faz quanto tempo?
Foi no início da pandemia, 2019. Tô fazendo as contas da idade da Adriana, por isso. Ele vai juntando os pontos. É, Até o final do eu tô podcast ele vendo vai aqui. dizer. Ele vai falar, né? Uns 32. Mas aí a gente conseguiu resolver Sim. essas questões, mas foi muitos problemas. E aí eu comecei, já tinha feito uma pós-graduação ali na prática, e comecei a fazer direito imobiliário, fiz pós-graduações, e aí ele começou a indicar, né? Viu? Para outros amigos e tal. Sim. Comecei também a fazer lives. A Adriana começa a falar sobre isso, porque essa questão de não poder reajuste, tem muita gente tendo prejuízo. Eu comecei, meu perfil, que eu nem tinha perfil no Instagram, comecei a divulgar no Instagram. E aí criei o método Construtora Blindada. Porque eu comecei a treinar as equipes das construtoras, nosso escritório já prestava esse serviço, treinando as equipes para fazer essa blindagem jurídica, essa proteção. E eu trouxe isso para o digital, porque a gente não conseguia atender, ainda não tem, nem poucos profissionais preparados para atender esse mercado. Sim. E aí eu criei um passo a passo para blindar os empresários da construção civil, que é o Construtora Blindada, que vai desde a fase pré-contratual até a entrega da obra, para quem constrói para terceiros, desde a aquisição do terreno até a venda do imóvel pronto. Sim, e por mais que você já tenha esse treinamento, eu acredito que a maior parte, assim, a massiva maioria, ainda está fazendo completamente errado. Extremamente exposto a situações legais, de contrato, na compra do terreno. Eu mesmo passei por isso em 2019, na compra de terreno, perdi dinheiro, né, na compra de terreno, não sabia como fazer direito. E assim, parece ser um gasto, né, ter um advogado. Hoje tem um escritório de direito que assessora. Sim. Parece ser um gasto mensal, todo mês pagar aquele valor. Mas é como você disse, é um seguro. Com certeza. Né? Uma garantia que se tem. Porque pode acontecer mesmo assim problemas, mas diminui muitas possibilidades, né? E um problema que acontece, às vezes, perde um ano inteiro de lucro de uma empresa. Né? Eu falo para meus alunos, meus clientes, que existe um mundo ideal, que é aquele ali da legislação, que é pouco alcançável, pouco difícil. Existe um mundo real, que muitos estão, para falar que é verdade, a maioria, Sim. Estão, que é na total informalidade. Existe um mundo possível, que é aquele mundo de você mitigar os riscos. Você conhecendo, você vai saber, não, esse risco aqui eu não vou correr, mas tal. E aí você consegue ir mitigando, tendo conhecimento, né? Legal. Eu até no meu contrato de aluguel. O cara foi e voltou umas 3, 4 vezes lá. Tem que cuidar, cara. Discutindo com a imobiliária. Tem que cuidar. Coisa pequena, mas tá, e quando eu quiser sair, enfim, novo, é tudo novo. Quando você quiser sair, vou ter que botar tudo novo, por exemplo. Tá tudo estragado. Quando você sair, tá tudo estragado. Jamais. Sou um cara cuidadoso. Eu tive um franqueado, problema contratual com franqueado. Foi feito um contrato e só. A única coisa que eu contratei foi um contrato para fazer. E o advogado em si, ele também não me orientou. Você tem que puxar CND, você tem que puxar o histórico dele. Enfim, resumindo, teve dívida, não me pagaram e tudo. Aí, uns tempos atrás, quando eu tive que acertar, porque ainda não resolveu e não... Eu já esqueci isso assim, deixa lá e fazer o quê? Mas ele falou, um outro advogado daí puxou o histórico por questões que até então estava no extrajudicial, daí ia judicializar. E aí ele foi puxar o histórico e Matheus, eles têm mais de 37 processos em São Paulo e 6 aqui em Santa Catarina. Você não sabia disso? Quando você vendeu para eles, daí eu... Não. Se eu soubesse, não teria vendido. Não fez uma análise de risco. É o que o Gabriel falou. Então, assim, a gente vai e volta o contrato. É isso mesmo. É nessa fase pré-contratual que você discute. Não é durante o jogo. As regras do jogo são antes. Assinou, já era. Assinou, acabou. Você assinou um contrato, você só consegue alterar com a concordância da outra parte ou por meio de judiciário, que pode esquecer. Muito difícil. Ainda mais quando a gente está falando do outro lado, de uma construtora, que você está do outro lado, é um cliente, que é a relação consumerista, né? Então, do outro lado, é um empregado, é um prestador de serviço. Muito difícil de você conseguir alterar um contrato. Então, realmente... eu trabalho com preventivo, consultivo preventivo. Para não chegar... Gente, eu detesto judiciário. Eu não trabalho. Nosso escritório é extrajudicial. Então, assim, o advogado no processo, o que ele vai fazer? Vai conduzir o processo. Já deu ruim. Quando já chegou lá, já deu ruim. Ele vai conduzir, minimizar
os problemas. Os danos. Então, o consultivo preventivo é essencial, se você quiser evitar. Agora, quando você delega para terceiro, o que é delegar para terceiro? Você não fez o preventivo, aí você deixou para o judiciário. Aí ele vai entender do jeito que ele... da cabeça dele lá, infelizmente. E dentro da incorporação imobiliária, né? Vamos falar sobre blindagem dos contratos dentro da incorporação imobiliária, mas antes é importante contextualizar o que é incorporação imobiliária, porque pode ser que as pessoas que estão ouvindo, assistindo, tenham dúvidas nesse termo específico. Então, de forma sucinta, Adriana, o que é incorporação imobiliária? A incorporação imobiliária nada mais é do que o registro de documentos, de um dossiê de documentos do incorporador, do terreno e do projeto. Então, o registro de todos esses documentos, do dossiê de documentos lá no cartório de imóveis para autorizar, para possibilitar que o incorporador venda o imóvel durante na planta ou durante a construção. Então, nada mais que esse processo lá no cartório. Perfeito. Boa. E qual o tipo de imóvel pode ser feito em incorporação imobiliária? Hoje, todos os imóveis, né? Porque antes a gente podia só empreendimento imobiliário. Hoje a gente consegue fazer um empreendimento imobiliário e, inclusive, uma casa única. Então, você está construindo aí uma casa, você consegue fazer o registro de incorporação, desde que esteja regular, né? Desde que seja um imóvel que esteja num loteamento regular, é possível, sim, fazer o registro de incorporação imobiliária. E como que está sendo essa comunicação com um registro de imóveis? Porque, às vezes, eles nem fazem ideia que mudou a lei de condomínios, né? E que eles têm essa dificuldade de entendimento. Bastante. Então, nós fizemos o primeiro registro e foi o William, né, que nos procurou e teve alteração da lei de incorporação imobiliária, veio a lei 14.382 de 22, que alterou a lei 4.591 de 64, que é a lei de incorporação imobiliária, possibilitando o registro de incorporação de casas isoladas. Aí, diversos incorporadores fizeram requerimento em todo o Brasil e voltaram com negativa do cartório, porque os registradores entendem que casa isolada é diferente de casa única. Então, que seria uma casa isolada dentro de um condomínio, não poderia ser num lote, na rua. E que não poderia ser, teria que ser o loteador que faria esse registro. Então, as negativas vinham no sentido assim, já teve diversas alienações. Mas não é isso, a legislação. Aí, o que nós fizemos? Nosso escritório fez um parecer, né? Ele fez uma tese fundamentando na legislação, dissecou ali a legislação para o registrador, demonstrando que o objetivo para o para o registrador, demonstrando que o legislador tinha como objetivo trazer segurança jurídica para o mercado imobiliário, que ele fazendo isso, ele estava negando essa segurança jurídica, que quando você não faz o registro de incorporação, que é, por exemplo, um adquirente, o comprador, ele não tem como fazer o registro desse contrato lá na matrícula do imóvel. Então, ele tem um contrato de gaveta. Mais do que isso, né? Nada mais do que isso. Então, a incorporação imobiliária de casa única, de casa isolada, era para isso, para possibilitar. Então, a gente conseguiu reverter essa situação, foi a primeira em Cotia e agora estamos protocolados em diversos lugares. Estava conversando com o Gabriel aqui, que acho que essa semana a gente tem novidades aqui em Paraná. Tancredo está para sair, eu acredito que essa semana já vai sair, a gente vai ter notícias e diversas outras em São Paulo. Então, abrimos as porteiras aí. Nossa, e, com certeza o mercado imobiliário que vai ganhar. Não sei se as pessoas vão entender, mas qual que é a vantagem para o incorporador? Importante a gente falar, né? Qual que é a vantagem para o incorporador de fazer, além de não estar correndo risco, porque quando você vende um imóvel na planta ou durante a construção sem o registro de incorporação imobiliária, você está sujeito a penalidades, né? Inclusive a perder 50% do valor que o adquirente pagou. Então, se tiver um adquirente aí mal intencionado, ajuizar uma ação, você pode perder o valor. E além disso, você fazer o patrimônio de afetação e aderir ao RET e pagar 4% aí de tributação. Sim. Então, bastante vantajoso. Só para ter uma noção, a gente colocou uma casa nossa à venda agora por quanto que a gente colocou? A gente tá ofertando ela? Qual delas? A Montaltina, né? Porque só pode ser pela jurídica, isso aí não pode ser pela física. 8.9. 8.9. Até pode ser feito, uma incorporação pode ser feita na pessoa física também. Sim, pode ser. E pode ser o registro também. Porque aí você é equiparado à pessoa jurídica. E pode ser, mesmo se a obra está financiada, também dá para fazer.
Se o terreno estiver financiado, não dá. Se o terreno estiver alienado. Se você tiver feito antes, a incorporação imobiliária é possível. Agora não. O terreno já está alienado, aí não é possível. Contrato de financiamento... putz. Sim. Então, no caso nosso, a Casa Montaltino dá para ser feita. Então, tá 8,9 sendo ofertada para venda durante a construção. Pensa a economia. Vamos fazer a conta. Dá 25 a 27 mil reais por cada 1 milhão. 600 se fosse... Vamos dizer que vai vender por 8,9 milhões, né? Para facilitar a nossa conta. Como é um faturamento que vai ter ali dentro de um trimestre, em qualquer momento, uma entrada superior a 750 mil reais, que é um teto... Agora eu não vou lembrar, eu dei essa aula, mas não lembro mais. Já faz tempo que eu não falo mais sobre tributação pelo lucro presumido. É 6,7, eu acho 6,7. que é 5,93, após 6,7. 6,7%. 596 mil reais é o que, se manter no lucro presumido, vai ser pago de tributação. Se a gente está falando em 8,9 vezes 4%, 356 mil reais. Menos 500 e quanto? 96. Quase 250 mil, cara. 96 mil reais. Está falando 240 mil reais de economia. Já dá para entrada no outro terreno. Dá para fazer bastante coisa com esse valor aí. E esse realmente é um valor que está sendo jogado fora. Com certeza. Né? Porque não existe uma carga de trabalho do incorporador para fazer esse... É um trabalho, né, do registro. Então, existe o benefício de deixar organizado isso, deixar a tua empresa mais... Porque isso também pode ser um argumento, deve ser um argumento de venda na hora de comercializar essa casa, esse edifício de apartamentos, essa incorporação imobiliária como um todo. Agora, a gente não tem mais tanta divisão, né? Antigamente, até, Adriana, eu utilizava o termo incorporação imobiliária como uma atividade comercial. Atividade de produzir um empreendimento para venda. Durante ou antes ou durante a construção, independente de qual fosse. Atividade, porque a gente não tinha... Casa não era uma incorporação até pouco tempo atrás. Não tinha agora essa possibilidade. Agora, em termos jurídicos e comerciais, uma casa é uma incorporação imobiliária, né? Então, 240 mil de economia para uma casa dessas, guardado suas devidas proporções, para uma casa de 1 milhão também vai valer a pena. Com certeza. Né? Pode repetir a proporção que tu falou, doutora Adriana, para cada 1 milhão? 25 a 27 mil reais a cada 1 milhão. Economia. São os 2,5% de 6,7% sobre receita para 4%, né? Isso, para 4%. Esse negócio da incorporação, você vê como é que ainda não é realmente difundido. Eu fui numa outra cidade, conheci, por um acaso assim, conheci um construtor que faz predinhos de 3, 4 pavimentos, bonitinho assim. E aí eu questionei ele, tá, mas tá tudo regularizadinho, você incorpora ali, faz a incorporação, afeta o patrimônio, faz a adesão ao RET. Daí ele olhou pra mim, RET, o que é RET? Daí eu falei pra ele, tá, e quanto é que você paga de imposto então? Ele, 6 e pouco, 5 ponto alguma coisa e tal. Aí eu peguei e expliquei pra ele o que é e fiz uma conta. Cara, ele regalou o olho assim, porque ele, além de consultor, ele tem imobiliária também. Aí ele, caramba, isso daqui já pagava a comissão dos meus corretores e a venda ficava tudo pra mim. Aí eu, aí eu falei, pois é, o dinheiro tá deixando dinheiro na mesa, né? Aí ele, cara, não, vem cá, vamos. Aí já começou a me puxar outros assuntos, enfim, mas, sabe? Deu um estalo na cabeça do cara. E aí ele vai falar com o contador dele, ele vai falar, não dá pra fazer não. Né? Acabei SCP? de postar. Onde é que já se viu SCP? O que é SCP? Não faz SCP. Isso, eu passei primeira casa, segunda casa, tive que fazer por SPE, porque aliás, a primeira. Porque o contador ele foi resistente. Falou, não existe isso. Não vamos fazer. Só na teoria. SCP, não. Esse negócio é complicado na cabeça dele, ele não conhece, né? Sendo que é um formato jurídico que vem desde as navegações. O primeiro formato de sociedade que existiu no mundo, né? É onde lá o cara aportava pro navio, né? O quanto que ele aportava de dinheiro pro navio voltar cheio de ouro. Poderia não voltar com qualquer especiaria, qualquer coisa assim, e ele ia perder a grana dele, mas ele financiava a navegação. E, então, poxa, o cara que se entende como contador, ele não conhece historicamente, sendo que é o que mais deve ser estudado na faculdade, né? Com formatos de contratos, enfim, contábeis, né? Então esse é um ponto, tanto na tributação, quanto também na questão de estruturação jurídica, né? Com certeza. Poucas pessoas têm conhecimento, a prática. E assim, se não for um especialista, por isso a diferença de um especialista, está estudando ali, um contador que atende
diversas áreas não consegue mesmo, o advogado, acompanhar as alterações legislativas. E a questão nem é somente a legislação, é estar no meio, né? Como eu falei aqui a história, como que foi a minha pós-graduação, como foi meu aprofundamento ali, isso tudo foi na prática mesmo. Então, se você não está ali vivenciando somente isso, realmente fica difícil de saber, né, todas essas nuances. Olha só, se você for construir para vender ou está incorporando, e só com essa dica que a doutora Adriana deu aqui e com essa possibilidade de você incorporar, você já vai estar economizando cada R$1.250.000. 25 mil, 27 mil reais aí em cada empreendimento. Sim. Né? Só com esse ponto. Então a gente está falando em economia, né? Você deixar de gastar. E agora, entrando no âmbito de proteção, quais são os principais contratos que esse incorporador ele vai ter ao longo do caminho? Só para a gente elencar uns pontos e depois a gente entrar em cada um deles. Sim. Contrato com... antes pensando na fase, antes da construção, contrato de compra e venda do terreno, né? Certo. Permuta, né? Às vezes é feita permuta. Sim. Sociedade que o terrenista pode entrar como sócio, ali por meio de uma SPE, Sociedade de Propósito Específico. Sim. SCP, né? Seria aí os contratos principais que a gente usaria antes da construção. Sim. Então, formas de adquirir o terreno sem colocar a mão no bolso, a não ser compra e venda, né? Esses outros meios aí de você adquirir o terreno sem investir. Beleza. E aí, durante depois, a construção... Assim, comprou o terreno. Comprou o terreno, vamos contratar a construtora, a empreiteira. Os modelos de contratos aí principais. Os principais contratos que vocês vão fazer, a contratação da construtora, que é por meio da empreitada. Temos a empreitada mista, né, que é a mão de obra e materiais, a empreitada só de mão de obra, o contrato de administração, qual entender as nuances, qual que seria mais interessante para contratar tanto a construtora quanto a empreiteira. Depois vender o imóvel pronto, né, que aí a gente já está falando de uma relação consumerista, que tem que ter também cuidados, porque porque esse contrato depois pode ser anulado. Então, quais cuidados no contrato de compra e venda? Relação consumerista. Essa aí eu descobri hoje também. Eu também. Consumerista. Aprendi Não hoje. conhecia. É diferente. Vamos começar a usar. Vamos começar a usar esse termo, porque a gente vai ficar. A gente vai subir o nosso patamar, né? Não, claro. E eu Nosso vou inglês, levar ele pro inglês. Vou levar ele pro inglês. Caramba. Deixa que eu vou vender os apartamentos assim, tá? A nossa relação é Consumerist relationship. Muito bom. Vamos falar sobre esse primeiro contrato. Já sobe, né, o preço. né? Exatamente. E ainda que o Matheus, ele arranha um mineirês também. Aham. Família parte de pai é tudo de Minas. Lavras, ninguém nem Uberaba, percebeu, meu Uberaba, Par de Não, pai. quase nada. Par de Quase pai. nada de Par de sotaque, pai, né? Já tem o inglês e um mineirês, né? Misturado. Nossa, Imagina só o que fica sai. bom, fica Fica, bom, viu? Porque fica. o mineiro já não tem sotaque, né? Não, quase nada. Esse primeiro contrato, então, Adriana, com a compra do terreno, a permuta dele, quais são os cuidados que esse incorporador tem para ele ficar blindado, para ele ficar protegido? Então, como eu falei do meu primeiro cliente, o principal ali foi não ter feito uma análise jurídica, né? Uma análise de risco desse terreno. Então, verificar se não tem dívidas. Ainda que a gente tenha o princípio da concentração da matrícula, né? Que hoje todos os débitos têm que estar na matrícula, mas ainda assim não dá para confiar no judiciário que muda o entendimento todos os dias. Então não adianta, igual eu falei da legislação, tem incorporação imobiliária, alterou a legislação, mas o registrador entende diferente. Mesma coisa, você não pode depender do judiciário. Então fazer ali, levantar a capivara mesmo do vendedor e do terreno, verificar se não tem nenhuma dívida. E quando a gente fala do princípio da concentração da matrícula, débitos tributários também não estão incluídos nesse princípio. Então você tem que verificar especialmente débitos tributários. Então, pedir todas as certidões, municipal, federal, estadual, verificar se tem ações, né? Então, a gente faz toda uma busca, levanta a capivara mesmo para verificar se não tem nenhum problema, para adquirir o terreno, verificar ali na matrícula se quem está vendendo é o proprietário. Porque às vezes a pessoa está com contrato de compra e venda e acha. Então, você tem que pedir a matrícula atualizada, nem a escritura pública. Porque se a escritura não estiver averbada lá na matrícula, pode ser que outra pessoa tenha averbado. Então, por exemplo, é comum, acontece, de pessoas venderem a casa 2 vezes. 2, 3 vezes, vender o terreno para várias pessoas. Então, faz um contrato de gaveta, faz uma escritura pública. Então, você pegou a escritura pública, corre, tem que registrar lá. Só é dono quem estiver o nome lá no registro de imóveis. Então, se você
não tiver o nome do proprietário lá, não tiver o nome dele como proprietário, ele não é dono, ele não pode vender. Então, tomar esses cuidados. Esse foi meu primeiro perda. Mesmo? Né, de um terreno. Eu fiz o contrato de compra e venda e eu não fiz o registro. Isso foi em 2019. Sim. Aí, em janeiro de 2020, fiquei sabendo que a incorporadora que me vendeu, né, que é uma incorporadora centenária, ou seja, tudo para dar certo, né? Tudo para dar certo, sólida. Ela entrou em recuperação judicial. Eu não tinha feito o registro do contrato. Então, o juiz olha lá, qual que é o patrimônio dessa incorporadora aqui. Pô, tem esse TNI aqui, legal, hein? Vou colocar ele também na massa falida. Foi tudo pra massa falida. Aí você foi lá pro final da fila lá, que quirografário, né? Eu já esqueci. Eu falei, pode esquecer. Esquece. Vai passar trabalhistas antes, né? Quem meteu no pau tributário, vai passar os bancos, tudo. Que são os E aí, se sobrar uma quireirinha lá, não sobra nada, não. Não sobra nada. Aí, se você tivesse, você tinha direito real. Aí, seu nome estaria lá. Sim. Os primeiros. Daí, quando eu vi isso aí, eu falei assim, 120 mil reais, esquece. Esquece, né? Esquece esse ali, vou assumir isso aí e vou pra próxima casa, né? Cada terninho que vai, a gente vai lá registrar, né? A gente vai registrar pra não ter mais esse tipo de problema. Já pega a matrícula, já vai correndo, porque antes de ir primeiro. E aí também tem um outro ponto que não tem como registrar, que aí o incorporador ele tem que se colocar, bom, me corrija se eu estiver errado, ele tem que se colocar, saber disso e estar consciente na hora da compra. Eu comprei um terreno, já construí essa casa, já vendi, já recebi, tá tudo certo, já faz mais de 2 anos. Mas eu não consegui registrar o contrato. Por quê? A loteadora, lá em 2000 e pouco, fez o empreendimento e vendeu um lote para, vamos dizer que ela era a proprietária A. Vendeu para o B, mas não fez a transferência do terreno. Sim. Esse B fez um contrato de compra e venda e vendeu para o C, uma cessão ali de direitos. Sim. O C vendeu para o D e fez uma cessão. E o D vendeu para mim. Então eu sou o E nesse rolê todo. Sim. E aí eu tive que pegar a cessão de direitos de todo mundo. Sim. E ele tava com uma cessão desse tamanho, com um monte de autógrafo. Aí eu fui lá registrar feliz da vida o terreno. Não pode, porque só tem uma cessão de direitos. Você não tem aqui, você não tá conectado direto ao vendedor. Você tem um monte de intermediário no meio e você não tem como registrar. Falei, pá! Então, é isso mesmo? Isso, porque existe o princípio da continuidade do registro. Então, tem que ter todos... Isso para ganhar, né? Claro, a gente tem que pagar... todos deveriam ter recolhido ITBI, pagado, feito a escritura pública, né? Então, assim, se você vai registrar ali só o último, toda essa cadeia aqui que não foi registrada, então tem que ter a continuidade do registro. Então, tem que ser feito todos ali. A sessão de um para o outro, pagar, recolher ITBI e fazer. Então, realmente, tem o princípio da continuidade. Mas não pode nem por exemplo, uma sessão de direitos? Por exemplo, se tiver uma só ali, o Léo era o E, mas se eu for o C, não, o A... Também, eu acho que equivale ao princípio de continuidade, porque deveria estar em nome do B. Sim. Como propriedade, escriturado, averbado, tudo no nome do B, e não deveria mais existir B e C, né? Deveria ser só o A e B. A e B. Isso. Então... Na verdade, faz um contorno, eles fazem internamente uma sessão de direitos internos, aí, mas isso não chega já no cartório. Faz aquela sessão direto para você. Aí, se conseguir fazer, se a loteadora, né, fizer diretamente para você, aí você consegue levar essa sessão e fazer o registro. Mas é complicado, né? Porque às vezes, por exemplo, né, não sei nesse teu caso, mas geralmente você tem saldo, né? Geralmente quando vai passando assim, é o cara que meio que se apertou, pagou um pedaço, daí você quer pagar ele pra tirar ele da jogada e assumir o saldo. Geralmente é assim, né? Em alguns casos, né? Nesse caso estava quitado, só que... só não... exposto, né? Exposto. É um contrato de compra e venda com a cessão, beleza? Então tem todo o histórico de quem estava no meio, que todo mundo estava ciente da transação comercial que houve. Só não foi registrado. Só não teve como ser registrado. Então, supondo que a empresa A, que fez o empreendimento lá em 2005, por exemplo, teve um problema jurídico, trabalhista, previdenciário, seja qual for, e aquele terreno ou o patrimônio dela fosse para massa falida, o terreno entraria junto, porque não houve um registro dele. Isso. Por isso a importância da gente falar do registro de incorporação de casa única, que hoje você adquire uma casa, vai fazer seu contrato e já registra.
lá, então não tem risco da incorporadora sofrer algum processo e você perder. Então, assim, essa segurança jurídica foi para todos, né, no mercado imobiliário. Bom, então fica aí algumas sugestões para você. Se você for fazer a compra de um terreno, entre A e B, registre o contrato, fique em paz. Isso. E levanta a capivara, faça uma análise jurídica bem feita. Essa aí. Isso tem um... Leva essa pra comunidade agora. Levantar a capivara. Em inglês fala como? Puta. Não isso aí. Mas é o levantar a capivara. Do diligence. Do diligência. Do diligência. Vamos, 2 mineiros aqui falando aqui, vamos ver o que vira aqui. O Matheus tem 2 sotaques, o mineiro e o paulista também. Eu tô só com o mineiro e tentando inglês aqui. Mateus, então... né? O Gabriel vê, às vezes, quando o investidor é paulista, aí pra... se for de Campinas, eles estão assim, ó, falando assim, ó, já na call. Não, fechamos, velho. É isso aí, mano. Beleza. Fita? Depois do contrato. Fez a compra do terreno. Também, se a gente quiser permuta, né? Colocar também dentro da roda. Os empresários preferem, né? Não querem pôr a mão no bolso, né? Aí a permuta, na verdade... A gente gosta de comprar, a gente só não gosta de pagar. Não esse gosta é o ponto. de pagar, não gosta de desembolsar o dinheiro. A gente sempre fala assim, eu quero comprar, só tem um problema. Eu não tenho dinheiro. Isso. E aí, como faz? Vamos ver se a gente consegue chegar num acordo. E tem diversas formas, né? Ticaracatica, né? E é bastante vantajoso a permuta mesmo, porque a permuta, em vez de se você desembolsar ali aquele dinheiro para comprar o terreno, você vai investir no imóvel, sem contar que a permuta é a troca de um bem por outro bem. Então você vai construir ali, por exemplo, um terreno, vai construir 2, 3 unidades, você vai, ao invés de pagar em dinheiro, vai devolver para o terrenista uma unidade. Então você vai ter o lucro da construção, né? Vai evitar desembolsar o dinheiro ali no início. Então, a permuta nada mais é do que uma troca de um bem por outro bem. Tem que ser feito o registro, escritura pública, tudo certinho. E se for a permuta financeira também? Nesse caso, por exemplo, vai construir lá um terreno, vai pegar um terreno, eu vou construir 6 casas. Só que ele não quer ficar com a casa, ele quer dinheiro, ele quer ter uma participação no VGV? No VGV. Aí já não seria a permuta, aí já vem para SCP, seria SPE, contrato de parceria. Porque ele vai estar a no permuta negócio. É quando entra com bem, ou pelo menos o bem e só, quando a gente fala permuta com torna e sem torna. Com torna, por exemplo, é R$500 mil o terreno e a unidade R$700 mil. A torna vai ser de R$200 mil. Aí tudo bem. Agora, de permuta por dinheiro não tem como. Seria só se fosse uma diferença. Aí a gente já pensa em outros modelos de negócio, como a SCP, um contrato de parceria, um ASP, porque talvez, não quero fazer permuta. Eu quero, viu aqui, né, vejo tanto, estou em Balneário, estou hospedada aqui, maravilhada com esse lugar maravilhoso aqui, o metro quadrado mais caro do Brasil, né? E maravilhoso mesmo. Vai ser o incorporador vê o terreno, já imagina aquele empreendimento lindo. E às vezes o terrenista está lá pagando tributos com aquele terreno parado, mas também não quer vender, não quer, né? E quer entrar na negociação. Então tem como você trazer ele como sócio por meio de uma SCP, de um contrato de parceria. De uma SCP daria? Daria. Porque na SCP não tem... como integralizar bens, né? A questão da SCP seria que teria que ter transferência de titularidade. Ele participaria do negócio, porque assim, o que é a SCP? Só para contextualizar aqui o pessoal. É uma forma também de um contrato bastante utilizado na construção civil. Antes de começar o podcast, eu até postei um stories, um cliente me perguntando, a mesma coisa que aconteceu com você, o contador falou que não existia SCP, que não tinha essa possibilidade, que é só na teoria. E é muito utilizado na construção civil. Então, a SCP é um contrato, é uma sociedade, só que ela não tem registro na junta comercial. Só na Receita Federal para fins tributários. Então, vai ter a partilha de lucros ali, com a isenção de imposto de renda. Então, você pode trazer o terrenista, só que vai ter que transferir a titularidade para o sócio ostensivo. E o sócio ostensivo tem que ser a pessoa jurídica. Então, vai ser a construtora ou a incorporadora. Transfere para ele, então vai ter o custo de TBI, e aí depois vai ter a partilha de lucros, ele vai entrar no negócio. E tudo é feito em nome do sócio ostensivo. É normalmente utilizado para trazer investidores, né? Porque os investidores têm o sócio ostensivo, que tudo é feito em nome dele, e
e o sócio participante, que não pode participar do negócio. O nome O antigo oculto, né? o antigo oculto, que era até, assim, dava a Era o entender nome que era ruim, né? ilícito. Mutreta, né? Dava a entender que era algo ilegal, né? Então aí teve essa mudança, mas o nome também não foi bom, porque é sócio participante, Que mas não pode que participar. não pode participar. Então o legislador não foi bom, né? Não foi escolhido. Tá confuso, ele Tá tá confuso. confuso. Vai ver o mesmo ainda, né? Deve ser o mesmo. Aí de oculto foi para participante que não pode participar. Mas Né? se ele participar, descaracteriza. Descaracteriza. Aí Ele vai que- sofrer penalidade ele também. vai sofrer qualquer penalidade, ele corre o risco do negócio. Então, Sim. o investidor, ele não quer aparecer. Então, se tem uma ação trabalhista, do FIS, qualquer coisa, ele está protegido, ele está oculto. Agora, se ele começa a participar da gestão do negócio, ele vai ser responsável como sócio ostensivo. Aí descaracteriza. Perfeito. E aí na SPE, aí beleza. Na Ele SPE, entra- beleza. Só que aí, claro, ele tá a par dos riscos ali, Isso. direitos, enfim. Sim. Isso, a diferença... Pode falar. Ele vai estar com risco, mas também vai estar proporcional Capital, né? a as capital cotas. dele e as cotas dele, né? Então ele Sim. não está exposto a toda a empresa. E outra coisa, ele pode não estar como administrador também da empresa. Aliás, Sim. ele não estará. Então ele não tem autonomia para poder deliberar, né? De gestão, né? deliberação. E logo, se der algum problema, então tem o administrador e Sim. ele também vai corresponder à fração A dele fração. na sociedade. Né? Então, Isso. Então, assim, a SPE é para aquele sócio que quer participar do negócio. Então, é como juntar ali a incorporadora, a construtora, não, vai participar, imobiliário, todos vão fazer a gestão do negócio. Então, seria por meio de uma SPE, que é a sociedade de propósito específico, que nada mais é uma sociedade como outra qualquer. Normalmente limitada, usual, limitada, de responsabilidade limitada. A diferença dela para as outras sociedades é que ela tem um propósito específico, um objeto específico. Então, a incorporadora é Domus, a incorporadora não é Domus mais agora. CP8. Então, qual que é o objeto dela? Incorporação imobiliária. Agora não, a incorporadora Domus criou uma SPE de uma casa, não vou nem arriscar o nome, não das casas, todos os nomes ingleses aqui, da casa... Italiana. Italiana. Florença. Casa Florença. Então, a SPE da Casa Florença. Qual que é o objeto dela? A construção e comercialização da casa. Vendeu, né? Rateou ali os lucros, vai ser encerrada aquela empresa. Isso traz uma proteção para os sócios. Por quê? A CP8 tem diversos empreendimentos. Então, se tem uma ação trabalhista, qualquer outro empreendimento aqui do Léo em outros negócios, não vai chegar na Casa Florença. Então, vai estar protegido. Perfeito. Doutor Adriano, só voltar num ponto ali em relação ao que até o Matheus questionou naquela hora. E pode, né? Claro, na questão da SCP, um terrenista, né, que ele vai transmitir, vai passar esse bem para a sócia ostensiva, não para a sociedade em si, né? Sim. Mas só para uma questão de entendimento, porque isso é uma dúvida que frequentemente aparece na comunidade. Dentro do próprio contrato da SCP, a discriminação, por exemplo, do aporte dele, estaria descrito que é o terreno para a sócia ostensiva? Como é que seria isso? Ou não, existe um contrato particular entre eles daí? Só para entender um pouquinho, porque quando a gente está tratando de um investidor, por exemplo, que entra com capital, está descrito que ele entra com capital do valor da cota, né? Se está entrando com o terreno, como é que ficaria descrito isso na sociedade? Na verdade, vai ter que ser feita uma transferência mesmo, com um registro, uma transferência mesmo de titularidade, como se fosse um contrato de compra e venda entre eles, esse registro, e ele vai entrar com cotas mesmo, como se fosse o dinheiro no valor do terreno. Mas Então, tem não um seria uma contrato integralização, é um contrato de compra e venda separado. Porque a integralização na SPE, que seria a integralização, não seria nesse caso. Sim. Tá, perfeito. É o contrato de compra e venda, então. Aí a gente sempre faz um acordo de sócios. Por que isso? Porque não precisa... No contrato social, você trazer todos, não é bom que traga, Nem né? fica exposto, né? Fica exposto para terceiros. Então, faz o básico ali, que vai ser a cota, como que vai ser integralizado, tanto na SPE, tanto na SCP, e um acordo de sócios trazendo todas essas nuances. O que foi feito? Foi feita a transferência, como que vai, o valor vai ser proporcional, como que vai ser a distribuição de lucros, tudo no acordo de sócios. Perfeito. É sempre interessante ter um acordo de sócios para trazer todos esses detalhes. Perfeito, ótimo. Muito bom.
Depois do terreno comprado, já vamos avançar lá para a obra, né? Para as formas de contratação da mão de obra durante essa construção, que isso pode ter vários desdobramentos também ruins para o incorporador. Sim. Quais são as formas de contratação que esse incorporador tem para que ele tenha segurança? Qual que é o melhor caminho para cada uma delas? Normalmente a incorporadora contrata por meio da empreitada, que é a terceirização de mão de obra. A gente é vadio, a gente é preguiçoso, a gente não gosta de construir, a gente gosta da incorporação só. Já delega, né? Terceiriza. Isso. Aí, mas tem uns que não, eu vou assumir, vou ter mão de obra própria e tal. Mas existem 3 formas de você, um construtor, incorporador, contratar mão de obra. A mão de obra direta, você contratando ali CLT, empregados, né? Aí tem que tomar cuidados, porque existem formas de contratos com menos custos, com menos encargos. Então, não daria para eu adentrar aqui em tudo, mas, por exemplo, contrato intermitente, que veio com a reforma trabalhista, o contrato por obra certa, que ao invés de quando você for rescindir esse contrato com esse empregado, você não pagar aviso prévio nem multa de FGTS, então tem diversos contratos dentro da CLT, a mão de obra própria. Ou você fazer um contrato de prestação de serviço diretamente ali com o pedreiro, com o eletricista, quando é autônomo ou MEI, né? Então, aí você faz um contrato de prestação de serviço. Mas o que é comum as incorporadoras fazerem? Que é a terceirização, que é a empreitada. Aí nós temos a empreitada mista, que é aquela que a construtora vai fornecer tudo, mão de obra e materiais. Normalmente é mais cara, porque a construtora tem o risco do negócio, então se qualquer coisa que aconteça ali com a obra é responsabilidade dela, ela vai embutir esse custo. Então você vai ter menos envolvimento com a obra, mas vai ter um maior custo. Tem a empreitada de lavor, que é a empreitada de mão de obra. Você fornece os materiais e a construtora incorporadora fornece a mão de obra, tem menos custo e menos envolvimento também, né? Na verdade, você vai ter menos envolvimento com... O incorporador tem menos envolvimento, um pouco... Não, gente, desculpa aqui, eu tô voltando aqui. Empreitada de mão de obra vai ter maior envolvimento do que a empreitada mista, porque na empreitada mista você delega tudo. Que é o que a gente recomenda, no caso, essa empreitada. A gente recomenda que seja feito a terceirização da mão de obra. Mas não dos materiais. Não dos materiais. Por quê? Porque os materiais têm muita especificidade, pode custar 8, 80 ou 800. Sim. E só quem tem o aporte financeiro é que tem a dor desse dinheiro. E também tem mais controle. Porque fazer a terceirização completa vai deixar muito exposto o contrato. Pode ser que esse profissional, essa empreiteira, essa construtora, no caso, ela venha atrasar, não fazer uma qualidade e fica mais amarrado ali depois para continuar essa obra. Sim. Né? Então, terceiriza a mão de obra e terceiriza por partes, não um contrato com chave na mão, terceiriza etapa cinza, no máximo. Hoje nós terceirizamos estrutura para alvenaria para outro, reboco para outro, instalações elétricas para outro, hidráulica para outro, gesso, pintura, tudo. Cada equipe, porque daí a gente também tem mais controle. O cara não entregou, né? Especializado. Não entregou, por exemplo, a gente está com um Brise agora que está para ser instalado. O pessoal deixou o material lá e ainda não finalizou a entrega da instalação em si. A gente falou para ele, né? O João falou ontem, fofinho, se você não chegar aqui na segunda-feira e fazer a instalação, pode nem vir mais, nem venha mais, que a gente já vai ter outra pessoa para fazer. Então essa autonomia maior assim é importante para nesse momento. Fica fracionada, né? Se você tem um problema, né? Tem um problema com o prestador, assim, você fraciona em pequenos espaços de tempo, né? E não fica amarrado, né? Exato. A um único... Com certeza. E eu vejo na prática isso, muitos têm prejuízo por causa disso. Faz a empreitada ali total, né? Mista total. Já pagou 50%, 60% da obra e executou 10%, 20%. E aí o prejuízo é certo. Os empreiteiros abandonam a obra e não tem. Esse ali não adianta entrar com acho, ação. Né? Acontece muito. Sem contar que tá amarrado até. Ixi, Sim. Gente, então eu ensino na prática também, que eu já vejo. Então, vai pagar? Verifica. Faz a medição, não paga se não tiver executado. Sim. Porque não adianta você realmente faz um contrato
e, vou parcelar em 3 vezes, 10 vezes. Não, vai pagar por medição. Paga por medição, só paga o que foi verificado. Também tem formas de amarrar ali no contrato, fazer retenções, né? Fazer uma retenção de um valor. Por exemplo, se foi 5 medições, retém ali 5, 6% daquele valor e paga só no final, após terminar aquelas etapas. Mas o melhor cenário, até para ter uma mão de obra qualificada, cada etapa, porque o cara que vai fazer ali a fundação é diferente do empreiteiro de acabamento. Então, se você vai contratar sempre especialistas, é difícil uma empreiteira que vai te fornecer ali de qualidade todos. Então, melhor. Trazendo, então, isso para alguns pontos práticos aqui, ou assim, enumerados. Os cuidados na contratação da mão de obra. Primeiro deles, contratar por especificidade. Sim. De cada etapa. Na minha cidade, uma cidade pequena, não tem. Ok. Busca isso aí, claro, ao menos contratar etapa cinza e acabamentos separados. Porque são profissionais diferentes, são características diferentes. O cara é mais bruto, né? Ele é força de trabalho, o outro é mais cuidadoso, no detalhezinho do porcelanato, né? Detalhes. São pessoas diferentes. Então, buscar especificidade. Mas se conseguir ainda mais, desdobrar ainda mais, vale ainda mais a pena se tem mais controle sobre qualidade. Segundo ponto, contratação somente da mão de obra, não contratação com material. Tá? Isso aí entra numa questão muito do que a gente entende como um melhor negócio para o incorporador. Nossa filosofia, né? Nossa filosofia, a gente nossa forma de Isso, a não fazer. ser que seja algo assim, por exemplo, esquadria. Geralmente a empresa, dependendo da empresa, que daí a pessoa vai buscar uma empresa com, enfim, muitos anos no mercado, que fornece garantia e tal, aí até ok, né? Mas aí, por exemplo, piso e revestimento, daí não, compra na loja e ceramiza. Exatamente. Outro ponto que a Adriana trouxe aqui, quero enfatizar. Executou, mediu, pagou. Não o contrário. Cara, repete, porque essa acho que... Essa é difícil de conceber. Não paga antes de estar executado e medido. Né? Eu fiz mais ou menos não enche barriga de ninguém. Né? Ou, vamos supor, na execução, assim, a não ser que você tenha muita clareza e o cara tá muito ponta firme em alguns aspectos. Por exemplo, hoje é sexta-feira, está sendo programada a concretagem da laje para a próxima quarta-feira. E tá quase tudo pronto. Só que hoje é dia 5, é o dia de pagar as contas da obra. E aí o empreiteiro fala assim, cara, tu não tem como me adiantar a medição da concretagem? Tô quase tudo pronto aqui, só falta concretar. Aí, na boa fé, você vai lá e paga. Cara, até não curar a ressaca desse chiru, né? Ele vai chegar na segunda-feira, pode ser até o empreiteiro, ele é ponta firme contigo, mas aí tem servente, tem o carpinteiro, tem o armador, precisa finalizar alguma coisa lá, dar esse resultado. Concretagem não acontece na quarta. Só que ele já gastou a grana. Sim. Daí ele já... E aquela semana ali desses funcionários. Isso vai se arrastando. Isso para pintor, isso para qualquer etapa. Então, executou, mediu, pagou. Não inverta a ordem. Quarto ponto, aliás. Retenção, como a doutora Adriana disse. Retenção de 5%, 10%. Somente no final de tudo pronto, limpo, organizado, tá tudo certinho? Pagou. Ainda assim vai ter uma beirolinha que você vai ter um retrabalho, algum detalhezinho que se não for um bom profissional, esse cara nunca mais volta, né? Verdade. Então... E se não sabe medir, que o pessoal... mas eu não sei, como é que eu vou medir um contrapiso? O engenheiro faz esse trabalho. Exatamente. Né? Delega para o engenheiro. Vai lá na obra numa cesta, junto do engenheiro e do prestador de serviço, mediu, cara, tu produziu tanto, o engenheiro vai falar, cara, ele produziu tanto. O nosso contrato hoje de medição foi longo de fazer. Rapaz, tá lá a forma como a gente mede, quanto tem a proporção de um pilar, de um fundo de viga, de um... Perfeito. Tá bem... Muitos erros ao longo do caminho para chegar aqui. Aprendendo com os erros, né? E por último... Contratos na venda do empreendimento. Quais cuidados esse incorporador deve ter na hora da venda do empreendimento dele? Aí a gente está falando de um adquirente, que é uma relação, né, consumerista. Vocês gostaram aí do termo. Então aqui tem o Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa. Código de Defesa, mineirês. Jeito do mineirês. Código de Defesa. Come as palavras. Código de Defesa. Código de Defesa. Boa. Fácil, pô. Gente, eu tenho que
Fácil. O quê? Consumerista? Consumerista. Consumeriste. Consumerista. Ah, já arrumou um termo, hein? Pronto. Então, o código de defesa. Fala aí um o Código pouquinho. de Defesa vai proteger, vai defender. Então, a gente está falando de uma relação consumerista que tem que ter muitos cuidados para realmente não ter risco de ser anulado esse contrato. Então, seguir o que tem na lei... O que tem? Na lei de incorporação imobiliária, na lei do distrato, para você fazer o quadro resumo. Para que isso? Porque tem que estar tudo muito claro. O que ele está fazendo? A negociação é um leigo da outra parte. Então, o preço que ele está comprando, a forma de pagamento, o índice de correção, o prazo que vai ser executada essa obra, o tempo que ele tem. Tem o prazo ali de 180 dias de carência, que você pode trazer, se você for trazer isso para o contrato, é importante que traga, que isso vai te proteger como construtor, né, como incorporador. Esse prazo de 180 dias, quando finaliza, e após esse prazo, aí tem penalidades para o construtor, já tem que deixar essa penalidade exposta. Então, assim, após esse prazo de 180 dias, ele pode pedir a resolução desse contrato e a devolução do dinheiro, ou pedir o abatimento de 1% sobre o valor do imóvel a cada mês de atraso. Então, isso tem que deixar ali as penalidades por descumprimento por parte do adquirente. Então, o adquirente não está pagando em dia. Qual que é a penalidade? Você também pode resolver, pedir a rescisão contratual e fazer uma retenção de até 25% do valor que foi pago, retenção de corretagem, tudo isso. A corretagem tem que deixar... Lembra que eu falei do primeiro caso lá do meu cliente que não estava corretagem? Qual que é o valor de corretagem que está sendo cobrado ali? Se a gente está falando de um patrimônio de afetação, de uma incorporação imobiliária que tem patrimônio de afetação, aí não é 25%, você pode reter até 50%. Outra vantagem da incorporação imobiliária. Então, se você vendeu para o cliente arrependeu, o cliente não quer mais aquele imóvel, não está pagando, vai fazer uma rescisão contratual, você pode reter 50% do valor mais a corretagem. Do valor que ele pagou, né? Do valor que ele pagou. Isso, então deixar tudo muito bem claro, todas as penalidades, tudo para evitar qualquer problema e ter aí uma ação e ser anulado esse contrato. Perfeito. Na incorporação de edifícios, né, onde tem muita venda de apartamento na planta, essa lei do distrato, ela protegeu ambas as partes, mas ela também protegeu muito você, incorporador, beneficiou muito o incorporador. Hoje você não tem mais aquele amarrado com o cara que comprou o apartamento, ele fica com parcela em atraso contigo aí, não tem mais, meu amigo. Isso aí está muito claro no teu contrato, é um cuidado que você tem que ter. Dentro de, acho que uma parcela que ele atrasar, já pode mandar notificação. Você já notifica que vai já entrar com a rescisão contratual. Dá um prazo para ele. Sim, e já rescinde. Já rescinde o contrato e aplica penalidade. Vai ter retenção aqui de 25% se você não tem o registro de incorporação imobiliária e de 50% se você tem. Então... Nossa, é péssimo para quem está devendo. E tá tudo certo. O cara tá devendo, o problema é dele, né? Sim. Então é péssimo para quem tá devendo e para você se protege, porque senão o incorporador fica muito exposto, né? A gente incorpora, né, no edifício, por exemplo, fica muito contando com aquele fluxo de caixa daquelas unidades que estão pingando todo mês para dar evolução na obra. Aí de repente não vem, né? Então com isso aí o adquirente, não tá mais tão fácil para mim ficar devendo, né? Com certeza, trouxe muita segurança jurídica para os incorporadores, para os construtores. Trazer também o prazo ali que eles têm de arrependimento, se não tiver comprado, não foi ali diretamente da incorporadora, foi comprado num stand fora, por telefone, ele tem o prazo de 7 dias por internet, né? Prazo de 7 dias de arrependimento. Então, trazer essas cláusulas, essas penalidades principais no quadro resumo, né? E fazer um bom contrato, depois ele registrar esse contrato e os cuidados que ele deve ter para trazer segurança para ambas as partes. Você vê, em termos de fluxo de caixa, por isso a due diligência também na questão do comprador, do cliente que vai comprar o apartamento. Sim. Porque você está contando realmente que aquilo ali, daí daqui a pouco você vendeu, nossa, maravilha, vendemos 100% do empreendimento. Mas não recebe, não adianta. Exatamente, mas não teve ali a verificação. Análise de crédito interna, né? Não é só o banco que faz análise de crédito. Exatamente. Com certeza, tem que fazer análise desses clientes, se tem potencial para realmente, né, fazer o financiamento. A gente estava fazendo
uns contratos de uma incorporação imobiliária grande, de patrocínio lá perto da gente, e o cliente, não, o consultor vai financiar após a entrega da obra, vai continuar financiando, e a gente já explicou, são casos Minha Casa Minha Vida, pessoas que baixa renda, que já fizeram financiamento, pós-obra, vai pagar depois, já vai estar mobiliando a casa, entrou para casa, a dificuldade de receber é muito grande. Então, mas aí se ele fez um apoio à produção, daí ele tem um benefício, né? Sim. E daí a linha do apoio à produção, ele resguarda isso, eu não sei dizer, não me lembro agora se no faixa 3, mas faixa 1 e faixa 2 tem essa proteção. Sim. Porque daí a dívida a do cliente não é com o incorporador, mas sim com o banco. Com o banco. Daí o incorporador sai do rolê, né? O apoio à produção tem mas nesse caso foi a parte da entrada. É a parte que ele tinha que pagar em recursos próprios, sabe? Sim. Então não é do financiamento. Aí a parte que ele tinha em recursos próprios, que a gente aconselhou que seja feito até a entrega da obra, ele se estendeu porque o cliente não tinha condições. Aí já ele tem que tomar esse cuidado. É a análise de risco que tem que ser feita mesmo. E doutora Adriana, para quem ainda não te conhece, para quem não está na comunidade Domus e já não tem acesso ao teu curso, como que as pessoas fazem para te encontrar na internet? Eu não sei se você tem o teu escritório de advocacia que presta serviço, ou se você só tem, se você tem curso. Você trabalha também ou só dá curso? Só vendedor de curso. Só vendedor de curso, né? Além do curso que você tem, consultora blindada, você também tem uma consultoria? E se sim, como que as pessoas fazem para te encontrar? Sim, eu atendo todo o Brasil, tenho clientes por todo o Brasil, nosso escritório é online, digital, né? LA Advocacia Imobiliária. Pode digitar lá no Google, você vai encontrar o site do escritório. Estou todos os dias no Instagram, Adriana_Direito Imobiliário, compartilhando conteúdo, abrindo caixa. Estou mesmo, porque eu estou trabalhando muito. Estou trabalhando muito, faz um tempinho que eu não abro caixinha, aquela coisa, mas eu estou sempre ali compartilhando conteúdos. E tenho Construtora Blindada, inclusive vou fazer um evento gratuito, não sei se vai ao ar antes, do dia 7 ao dia 9 agora de maio. Dia 7 e 9 de maio, gratuito, para você se aprofundar, contratação de mão de obra, tudo que a gente falou, sociedade, parceria, contratos com clientes. Então, eu ensino tudo isso. Boa. Então, participem do evento da doutora Adriana e também acompanhem ela pelo Instagram. Acredito que vai trazer bastante conteúdo para vocês. Se fizer sentido, participa de... Se você está na comunidade, você tem acesso ao curso sobre incorporadora blindada, mas caso você não tenha, considere participar aí também dos eventos, dos treinamentos da doutora Adriana. Muito obrigado por ter vindo diretamente de Uberaba. Patrocínio. Uberaba. Não, patrocínio era quando nasceu. Patrocínio, a loja era de patrocínio, depois eu mudei para Uberaba. Isso. Quem era de patrocínio era patrocinense? Isso. Que é o time de futebol. Patrocinense. Isso. Caramba. E eles eram patrocinados... Não, ia fazer uma piadinha. Muito bom. Vou fazer uma piadinha pela prefeitura, pela Patrocínio Modas, que era a loja da doutora Adriana. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito obrigado por ter vindo, direto de Uberaba, então. Muito obrigado pelo doce de leite, pelo queijo que você trouxe. A gente adorou. Não, eu estou te esperando lá. Pra você mas eu vou, hein? Você não convida muito. Pra Minas ele vai mesmo. Pão de queijo recheado com catupiry. Você vai ver o melhor pão de queijo. Com goiabada. Goiabada. Recheado com goiabada, que delícia. Muito bom. Obrigado pela sua vinda. Foi um podcast ótimo aí. Tenho certeza que o pessoal vai aprender bastante. Se acompanhou e aprendeu bastante. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Adriana. Um prazer conhecer vocês pessoalmente. Muito obrigada. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Valeu. Mais. Tchau. Tchau.